Boa tarde a todos. Estou aqui, já estou com o Claudemir, que vai contar um pouco aí, falar um pouco de logística. Tá a Patrícia aqui comigo. Bom, acho que a grande maioria já sabe como é que funciona aqui. A gente faz uma palestra em torno de 40 a 50 minutos. A gente está gravando a palestra para depois disponível no nosso blog, junto com o conteúdo dos slides. A gente tem um chat moderado, tá, pessoal? Então, vocês podem ir participando, mas pintou uma dúvida, guarda essa dúvida e vamos no final, a gente abre para perguntas aqui com o Claudemir, e aí ele vai tirando todas as dúvidas, tá? Então é isso, antes de passar aqui a, a voz aí para o Claudemir, queria falar um pouco mais da logística, né? Essa é uma integração que a gente teve nessa nova versão do Fast Commerce, lançada no final do ano passado. A gente integrou o sistema da Sysfret, entendendo da importância de se ter uma logística bem feita, né? Até o tema aí da palestra que a gente fala da diferencial competitivo que você tem com uma logística bem feita, e também de custos, né? Porque a gente poderia falar que tá, você tem que integrar na data, mas economizando para isso, né? Você tem que ter um sistema que te auxilia a escolher a melhor tabela de frete. É isso que o Claudemir vai falar um pouco, tá? Então eu vou pôr uma pergunta aí para vocês, pessoal, só para dizer como é que tá o áudio, tá? Se estão ouvindo bem. E aí a gente já passa aqui a voz para o Claudemir, ele vai se apresentar e depois começa a tocar a apresentação. Vamos lá, pessoal, tem mais umas pessoas para votar. Lembrando que a gente fica com a foto cortada mesmo, tá? Foto paralisada aí, congelada, porque fica melhor o áudio, aí não fica picotando nada, se a gente deixa o vídeo, acaba comprometendo. E o conteúdo melhor mesmo é dos slides mesmo, a gente não precisa ficar. A gente só tira uma foto para dizer que está aqui mesmo, não é nenhum robô. Então tá bom, eu vou compartilhar o resultado com vocês. A gente tem a grande maioria aí tá com o áudio ok. Então vocês durante a palestra, se começar a ter problemas no áudio, a gente vai fazer um questionamento, aí vocês conversam pelo chat e aí, se muita gente estiver falando, a gente volta a fazer essa enquete, tá bom? Então passo a voz aqui ao Claudemir e novamente agradecendo aí pela presença e a parceria. Boa tarde a todos. Primeiramente agradecer a FEST pela parceria, né? Confiando no nosso serviço, né? E a gente poder atender o cliente FEST com uma das melhores soluções em logística para cálculo de frete no mercado, né? Apresentar um pouquinho da empresa. Faz 8 anos que a gente desenvolve, foi feito o produto por um grupo de distribuição no mercado nacional. Nos últimos 2 anos a gente já está na terceira versão web do sistema no mercado atuante no mercado hoje, né? Por que a logística é fundamental, é competitivo, né, hoje? Quando a gente fala do e-commerce, a gente está falando do e-consumidor, né? E gera ansiedade no recebimento do produto e querer pegar o produto dele. Então, a logística, quanto mais rápido você atender com melhor custo, você vai estar competitivo no mercado, né, dele. Maioria das empresas hoje, ela está visando procurar um frete mais barato por cliente. E às vezes o mais barato está esmagando o transporte, está caindo a qualidade, gerando atrasos, reclamações, PROCON, né? A gente vê grandes varejistas no e-commerce levando aí notificações, multas, atuações do PROCON por problema de logística dele, né? No Brasil, está todo mundo querendo dar o frete grátis e entregando no outro dia. Já no mercado dos Estados Unidos, levam 4 a 6 dias o frete. Quem quiser o frete expresso,
em 24, 48 horas, ele paga pelo serviço, né? E aqui no Brasil está acontecendo ao contrário, né? Dele. Falar um pouquinho dos principais problemas logísticos aí que a maioria das empresas enfrentam, não é só a pequena, isso desde a grande empresa. Falha interna na logística, né? Podendo causar perda, e o maior custo logístico hoje não está no transportador, e sim dentro da empresa, né? O atraso do horário de coleta, isso pode acarretar a cadeia do transporte. Não vai atrasar aquela encomenda que esqueceram de embalar, e sim toda a mercadoria que está saindo no dia. Uma demora para definição do meio de transporte, embalagem inadequada dele, empresas que buscam dar o frete grátis sem conhecer o real custo do frete, né? Falta de profissional logístico, né? Falta de informação para o consumidor sobre entrega, o principal motivo das leis de entrega hoje, né? Escolha errada da transportadora, né? Quando a gente fala do cálculo para saber o custo do frete, é uma grande dificuldade hoje que a gente tem no Brasil. Nenhuma transportadora ela segue o mesmo padrão de outra. Cada transportadora ela cobra um jeito diferente, uma tarifa diferente, tem um prazo diferente. Então, ela faz o que ela bem entender na tabela de preço dela. Ela vai cobrir o custo dela, e cada uma tem sua região de atuação, e isso ela acaba segregando a mercadoria no meio de transporte dela. Aqui a gente tem um exemplo. Essa é uma tabela de transporte. Existem 4 cores nela. Essas cores, cada uma delas é um cálculo diferente. E cada linha verde e a cinza ali são na mesma cidade. Então há mudança nesse tipo de cálculo. Para o e-commerce, há sempre aquela questão, frete capital, frete interior, né? Já por meio em transportadoras, eles não seguem esse padrão, né? Quando a gente olha Goiânia, região metropolitana, é tudo que é Goiânia e a região metropolitana de Goiânia. Quando a gente olha Rio Verde, é só a cidade de Rio Verde. Se a gente partir para outro estado abaixo, Campo Grande, é só a cidade de Campo Grande, já não tem a região metropolitana dele. Então a transportadora ela determina o que ela quer fazer e como ela vai atuar o preço dela. E depois a gente tem aí algumas tarifas que eles cobram no final da tabela, né? E acaba não informando, né? Eles informam, mas não ali na hora de calcular, ali de fazer, né? Então a gente pega um pedágio de R$ 7,77. Então já muda todo o preço acima dele. Esse aqui é um outro tipo de negociação que a gente apresenta, que às vezes tem que tomar cuidado. Ele fala que o frete é 3% do valor da mercadoria. Só que ele tem um mínimo de 40 centavos o quilo, né? E com no mínimo ainda 45. Então, se for uma mercadoria que está sendo vendida no e-commerce a R$ 100, o custo do frete, no mínimo, é 45% do valor dele. Um outro detalhe, principalmente em empresas que atuam no e-commerce de transportadora, eles têm tarifas capital interior. Então, tem muita empresa como as companhias aéreas, TAM, Gol, Jade, Azul, eles trabalham interior capital, só que eles trabalham interior cidades que é atendida pela franquia dele que não está na cidade. Já onde tem a franquia dele, ele tem um preço capital. Então isso dá uma diferença, né? E hoje a maioria das pessoas, a capital é São Paulo, é BH, e acaba não sendo. A gente tem um exemplo aqui, Marília, Matão, Mauá, são todas cidades do interior, só que na transportadora ela tem um preço capital. Um outro detalhe que a gente chama bastante atenção é a questão a prazo de entrega.
né? Todo mundo aí, acho que 100% do e-commerce opera correios. Alguns somente correios, outros correios e algumas transportadoras. A gente tem uma observação aqui, entrega domiciliar. Não, isso aqui é uma listagem do correio. O correio tem algumas cidades, isso no estado de São Paulo, que é um estado praticamente gera a maior economia do país aí, que não entrega no domicílio da pessoa, né? Acha que vai chegar lá, a pessoa tem que retirar na agência do correio. Um outro exemplo que a gente tem aqui, hoje o grande case do e-commerce divulga no site dele, entrega em horas, embaixo, principais cidades e capitais. Hoje, essa aqui é uma tabela de uma companhia aérea, tá? Ela tem 750 cidades que ela entrega em D+1, D+2. Então, hoje, um pequeno e-commerce, grande, médio e-commerce, ele tendo uma gestão logística, ele consegue fazer a entrega dentro de 24 ou 48 horas, tranquilamente, se ele acertar a transportadora que ele for contratar. Aqui eu vou apresentar o comparativo de transportadora. A primeira coluna que a gente vê aqui, São Paulo, Minas Gerais, é a base que usa, que é a base do correio. A segunda são duas transportadoras aéreas competindo no mesmo serviço. A gente pode pegar ali que a gente chega a ter diferença de R$ 37. Ali a 10 quilos para o estado de Minas Gerais. Então a diferença é grande, né? Então todo mundo acha, o correio, correio. Não é só correio, né? Uma diversificação no segmento de transporte vai gerar uma economia e um preço de frete bem mais barato, tornando competitivo. Como a gente já colocou que tem várias taxas, tarifas na contratação do transporte, aí é simulando uma mercadoria de R$ 1.000, a diferença cai para R$ 34 ali, configurando todo o cálculo. Outro detalhe que a gente pede uma atenção, diferença na mesma transportadora. Isso aqui é uma transportadora voltada 100% para e-commerce, isso é uma tabela da Total Express. Dentro de São Paulo, ela chega a cobrar R$ 6,27 e pode chegar a cobrar R$ 20,34 na mesma encomenda dentro da mesma cidade, como ocorre dentro do estado de Minas Gerais. Ela pode cobrar 27 a 10 quilos e chegar a cobrar 71 dentro do mesmo estado, dentro da mesma cidade dele, né? Um outro detalhe que a gente o grande problema hoje é a cubagem da mercadoria. Então tem uns modelos de negociação de cubagem que pode ser feito com a transportadora. Cubagem o padrão é 300 kg metro cúbico, né? Tem transportadoras que chegam a negociar 250. Tem transportadora que fala que só vai cobrar acima de 0,30 metro cúbico. Tem transportador que só cobra acima de 1 metro. Cobrança acima de 10 kg. E a cobrança é diferenciada por estado. Isso é uma novidade que está acontecendo agora, né? Desde o dia 14 de janeiro, o Correio renegociou as tabelas dele, né? Então ele soltou essa nova precificação cúbica aí para se tornar competitivo no mercado. Então a gente pega a tabela local, estadual e o primeiro raio, dependendo do destino, né? Aqui é uma tabela partindo de São Paulo, ele não tem mais a cubagem de serviço. Nos demais estados ele passa a ter a cubagem acima de 10 kg. Já no outro serviço dele, ele continua como estava, ele cobra tudo, só que somente acima de 10 quilos dele. Um outro detalhe que a gente orienta o lojista a tomar cuidado é em relação a custo tributário, né? Então, todo frete ele tem o ICMS, né?
Então, um contratante que ele é uma empresa do Simples Nacional, ele não tem direito a crédito do ICMS, né? Se a transportadora for do Simples, ela também não gera esse direito ao crédito, né? Já empresas do lucro presumido tem um crédito de ICMS e se para o real, ICMS, PIS/COFINS, né? E a transportadora ela gera esse crédito independente do lucro dela, desde que não seja empresa do Simples Nacional dele. Só para a gente demonstrar o que representa isso num custo de frete hoje. Então, se for uma empresa do lucro presumido, que é o crédito e débito de ICM, transportadora do Simples ou Correio, se ele cobrar R$ 100 hoje do frete, o custo do frete dele é R$ 100. Já na transportadora, um valor que custa 100, o frete que custa R$ 100, ele tem um crédito de R$ 12. Então, na realidade, o custo do transporte é 88, né? Isso faz uma diferença porque não aparece na tabela de transporte dele. Se for uma empresa de lucro real, Correio, ou transportadora do Simples, ele continua nas mesmas condições, né? Já contratando do outro formato de transportadora, ele tem o crédito de 12 de ICMS mais R$ 9,20 de PIS e COFINS, que passa a ter um custo de R$ 78,80. Então é bem menor o custo. A gente consegue identificar essa questão na tabela de transporte. Ele coloca ICMS será acrescido conforme a lei, né? Então ele joga todo o preço dele sem ICMS. E para o e-commerce, como a maioria das vendas é pessoa física, tem um demonstrativo que a gente apresenta e isso passa despercebido até na hora de formular o frete dentro da plataforma, independente de qualquer outro sistema, né? Então a gente tem lá a tabela do correio, ele não tem ICMS, o valor pago é 15. Se a gente pega uma tabela transportadora, um valor de 13,09, para a pessoa física, ela vai pagar, vai desembolsar o dinheiro do caixa na fatura dela 14,88, né? E para a pessoa jurídica 14,08, que a gente tem uma diferença aí de alíquota de 12 a 7% de ICMS. Então aqui as questões de transporte que a gente orienta o lojista a tomar cuidado, porque às vezes ele tem um frete caro, um frete elevado, não está com a logística de prazo adequada. Então tem muita gente que investe em Google, publicidade, e-mail e acaba não investindo na logística, né? Então toda a conversão do carrinho na loja, carrinho de compra, não converte devido ao problema logístico dele, frete, prazo dele. Essas aqui são as orientações que a gente passa. A gente vai passar a apresentar agora a integração que a gente fez com a Fast Commerce para atender o cliente Fast Commerce dele, né? Que é o software da Sysfret. Cabe ressaltar, a gente não está vendendo simplesmente uma cotação no site, sim a gente está apresentando uma solução logística para toda a empresa, tá? Então, como que a gente opera hoje no mercado? A empresa sua negocia com a transportadora, conforme o cliente tiver problema, a gente pode auxiliar ele a encontrar a transportadora adequada para a mercadoria dele. O cliente passa para a gente a relação de cidade e preço que ele negociou com o transporte. A gente tem uma equipe, a gente vai analisar todos esses dados, vai fazer o cadastro no sistema e já disponibiliza o sistema via web para a pessoa cotar ou integrada no site, já fazendo toda a gestão de todo o sistema. O sistema nosso é desenvolvido 100% na internet, ele pode ser acessado de qualquer lugar, a gente não tem limite de acesso dele. A gente tem a parte o que o sistema vai oferecer. Ele é multi-empresa, empresas que tiver mais de a matriz filial, a gente pode atender as duas no único sistema.
parte de venda e distribuição, parte de compras, e-commerce, controle de contratação e gestão logística dele. A parte multiempresa, a gente pode ser centralizado num único sistema, uma cotação de São Paulo, uma cotação partindo de uma outra filial dele em outra cidade, acessado em qualquer lugar dele. A parte de venda e distribuição, o sistema ele pode ser integrado com qualquer outro tipo de ERP e também a loja. Hoje a Fest já tem essa integração disponível. A gente responde todo o transporte e valores e prazos de entrega na hora que ele precisa fazer. A parte de compras, a gente consegue gerar um link no sistema. Você envia para o seu fornecedor vai preencher os dados da carga, o sistema nosso informa que foi preenchido os dados e já responde a melhor transportadora para você autorizar o fornecedor a entregar a mercadoria nela e receber ela. A parte de e-commerce, a gente tem alguns módulos que a gente vai apresentar agora, né, que é um dos grandes diferenciais, questão do frete grátis. O nosso sistema ele já informa para o cliente e já deixa registrado no ato da compra qual a transportadora que vai entregar, né, e o prazo de entrega da mercadoria. Então, quando sai um pedido frete grátis, a gente já faz todo esse leilão, automaticamente já informa o cliente. Nesse módulo, o cliente Fast Commerce ele pode escolher. Aqui a gente tem todas as transportadoras habilitadas, eu posso escolher 5 transportadoras, onde a gente coloca a cotação web, que ele vai vender o valor do frete na loja para o cliente pagar. Quando for frete grátis, ele pode cotar em todas as transportadoras selecionadas dele. Então ele pode operar um preço de venda com 2, 3 transportadoras. Na hora de dar um frete grátis, ele pode buscar em várias. Frete desconto. Ele é configurado por faixa de CEP e por transportadora. O valor do pedido. Se comprou de 500 a R$1.000, eu quero dar 10% no PAC e quero dar 20% no SEDEX. Comprou de R$1.500 a R$2.000, quero dar 30% de desconto no PAC e 30% no SEDEX. Então o sistema faz toda essa configuração dele. Frete frágil. Isso é um módulo para lista de casamento. Ou quando há restrição no transporte de alguns produtos. A gente marca o produto e escolhe a transportadora. Então, quando o seu cliente comprar um jogo de taça e só uma transportadora leva, a gente só cota nela. Quando for um produto normal, o sistema cota em todas as transportadoras. Se comprar coligado um produto frágil com um produto normal, o sistema só vai responder na transportadora habilitada para carregar o produto frágil. Então tem aquele problema, calcula nenhuma, agora essa transportadora não leva. E o consumidor ele quer saber por onde ele vai receber a mercadoria. Volume adicional. Isso a gente usa muito na venda de ar-condicionado. São 2 volumes, compressor e condensadora. Então, a plataforma de e-commerce, praticamente todas do mercado, ou sistema de ERP, só há um cadastro de produto, uma medida. Então, a segunda medida do segundo volume é colocada dentro do painel desse frete. Quando a gente recebe o código desse produto, a gente acrescenta o volume adicional e já faz a cotação correta dele. Essa aqui é a tela onde que a gente adiciona dentro do sistema. A gente tem a ferramenta de limite de dimensões do transporte. Correios, ele tem uma medida que ele não leva acima de a somatória de 2 metros, ou um lado não ultrapassa 1,05 m. Então a gente cadastra isso, a gente tem a Braspress que não leva acima de 1,20 m. Então a gente consegue fazer essas travas e bloquear o cálculo conforme a mercadoria
dele. A gente já tem a possibilidade de colocar tarifas por faixa de CEP, por bairro, que é o sistema de mototáxi ou courier dentro da cidade. A gente pode configurar toda a tabela pela faixa de CEP dele. Um grande problema hoje que a gente encontra é o protocolo 21, né, que é a cobrança dos estados, que está aprovada pela Confas. Uma solução que a gente encontrou, né, para atender os clientes é colocar no valor do frete. Então pode ser configurado. Quando responde o frete, a gente já acrescenta o valor do imposto. Essa configuração não precisa ser feita para os 18 estados. Pode ser feito estado a estado dele. O último módulo que a gente lançou agora, a melhor opção. Então você pode ter 10 transportadoras cadastradas no sistema. O sistema sempre vai responder as melhores opções no modal aéreo, expresso e rodoviário. Só para colocar o modal aéreo e expresso, muita gente entende que é o mesmo. Não é. Aéreo é um serviço de TAM, Azul, Gol, que acaba usando, simplesmente sai do avião e já vai para o aeroporto que tem. Já o expresso, ele acaba recolhendo toda a mercadoria via rodoviário, leva as capitais e acaba despachando depois, fazendo um redespacho via aeronave. Então tem essa diferença. Então a gente responde o melhor dos 3 modais dele. Aqui é um exemplo do sistema operando na Fast Commerce, já com a integração feita. Então aqui a gente está respondendo todas as opções de transporte dele, cada transportador, o prazo, o valor de cada uma que fica disponível para o cliente escolher. E aqui é um exemplo da melhor opção. A gente respondeu o SEDEX, que seria o serviço expresso mais barato, e o Jadlog Package, que seria o serviço mais em conta no modal rodoviário dele. A gente já tem disponível a impressão das etiquetas do correio, né? A partir do momento que é contratado, a gente já pode fazer a impressão das etiquetas, né? A gente vai controlar toda a contratação do transporte, saber se a gente vai armazenar todos os dados da cotação dele. E depois a gente entra na parte da gestão logística. A gente vai apresentar os relatórios de custo por estado, o ganho dele. Vários recursos que a gente tem no sistema, no geral: conferência, armazenamento, conhecimento, transporte eletrônico, né? Então, a partir do momento que fez uma contratação, a gente faz a leitura do arquivo XML e já confere se foi cobrado corretamente de acordo com a tabela. Informado o e-mail do cliente no sistema, a partir do momento que contratou, a gente já informa o cliente o envio da mercadoria, por onde está indo e o prazo de entrega. Solicitação de coleta. A partir do momento da contratação do sistema, o sistema manda um e-mail para a base da transportadora informando a coleta, né? A próxima versão nova agora, se a transportadora estiver disponível, já vai direto para o sistema da transportadora e já fazer a emissão do conhecimento dele. Relatórios e custo do frete. Então a gente vai apresentar vários relatórios para a negociação do frete. Aqui a gente tem um exemplo de um cliente nosso ativo, por onde o sistema surgiu, né? Em 2011 ele teve um custo de R$ 2,95 no valor do frete, percentual ao valor de mercadoria. Já em 2012 ele teve um custo de R$ 3,04. A gente pode considerar que a gente teve um aumento de 11%, esse custo era para estar na casa de R$ 3,30, né? Então, o sistema ele acaba gerando essa economia, mantendo o custo do frete abaixo. E o mais interessante para o e-commerce, a gente tem esse relatório,
que a gente apresenta o ganho ou o custo de frete em relação a cada nota emitida dentro do sistema dele. Praticamente, o sistema nosso é esse. A gente tem um outro diferencial que a gente acaba moldando o sistema de acordo com a necessidade do cliente. Né? Protocolo 21, melhor opção foi solicitações que clientes fizeram para a gente acaba desenvolvendo o sistema. Né? A gente acaba moldando de acordo com a necessidade dele. Bacana. Acho que foi bem interessante mesmo, né, Claudemir? Acho que essa questão aí do frete, como você falou, às vezes o lojista, o empreendedor fica pensando só em marketing, só em Google e não pensa em investir na questão. Aqui não seria nenhum investimento, porque o ganho que você vai ter minimizando os seus custos acabam sendo um lucro que você vai ter a mais. Então não é acho que nem que se considera um investimento, é mais uma técnica de negócio, é mais um diferencial competitivo mesmo que vocês têm. E outra parte importante que é a questão do frete, né, de entrega rápida. Acho que você mostrou aí como tem essas possibilidades, como o pequeno e o médio lojista consegue também fazer essas ações sem só pensando só nos grandes para fazer isso. Bom, gente, agora a gente abre para perguntas, então, vão colocando aí as perguntas no chat. Eu vou só mostrar aqui rapidinho para o Claudemir como que vai funcionar para ele ir lendo, e então podem ir mandando sempre as suas perguntas, tá? Lembrando então que está integrado já a ferramenta dentro do site do Fast Commerce, dentro do site administrativo. Só depois aqui eu vou pegar um contato com o Claudemir para as pessoas procurarem para tirar dúvidas, tudo. E aí você já pode habilitar super simples dentro da ferramenta, tá? Só um segundinho agora eu vou cortar o áudio só para mostrar aqui para o Claudemir. Pessoal, um minutinho, por favor. Então, com essa FV. Vou começar a responder as perguntas. Roberto está perguntando o que é VFP. Isso são códigos de tarifa na tabela. Né? O FV é o frete valor, é o percentual que ele cobra sobre a nota. Então, 0,30 é 0,30% do valor da mercadoria. O FP é o frete peso, né? Até 10 kg ele cobra R$20, até 50 kg cobra R$50. Cada transportadora faz a codificação. A gente tinha mais lá também FPK, FPX, frete quilo excedente, frete peso quilo, né? Então tem uma diferencinha no cálculo lá dele. Tá, a Juliana está perguntando como funcionará. Você tem que ter o contrato com o apoio de transportadoras para o consumidor poder escolher. Precisa. Você precisa ter o contrato com as transportadoras. Isso não é a dificuldade. Toda transportadora quer vender o transporte dela. Mas a gente não consegue entregar A gente consegue te indicar alguns contatos, solicitar a visita da transportadora até na empresa, auxiliar nisso, mas a transportadora hoje, para formar um preço, ela precisa entender sua mercadoria. Porque se você mexe com eletrônico, o seguro é mais caro do que uma loja que mexe com roupa. Né? Então ela tem que ver o tipo de embalagem e tudo e vai te formular o preço. Né? Portal Moda Center, quais transportadores vocês sugerem para coleta no interior de Pernambuco? Envio para todo o Brasil. Dependendo da cidade que tiver,
Para e-commerce a gente tem TNT, Correios, Jedlog, às vezes pode ter Gol, Azul, né? E tem algumas transportadoras regionais, Transpaulo, tem várias transportadoras. Daí a gente tem que entender qual que é o tipo de mercadoria, a gente acaba orientando aí. Lembrando, pessoal, que pintou alguma dúvida, quer saber um pouco mais do sistema, acesse o site lá da Cisfret, tem o contato lá, para vocês conversarem com o Claudemir com mais detalhe. Eu vou colocar aqui também no chat aqui a URL, mas vocês também têm o contato dele para depois tirar essas dúvidas com mais calma, aí você consegue analisar caso a caso, né? O Otávio Bittencourt gostaria que abordasse um pouco sobre a logística reversa e isso, a devolução de mercadoria para os clientes. A logística reversa ela tem duas formas de operar hoje dentro do país. O cliente, depois que recebeu a mercadoria, vai te comunicar, você pode pedir para coletar lá e receber a mercadoria para analisar, né? O sistema nosso, nesse caso, você pode fazer entrar no sistema e fazer a cotação como recebimento de mercadoria. A gente vai calcular o quanto que ficaria. E uma segunda opção é a troca da mercadoria, né? Você manda a mercadoria nova, o correio, quem opera esse tipo de serviço hoje é Correio e Jedlog, ele só entrega a mercadoria nova mediante o recolhimento da mercadoria antiga, né? A mercadoria quebrada ou com defeito, né? Hoje, então, o custo disso é o custo do envio e mais multiplicado por 2, que é o custo do recebimento dela. Então, a logística reversa hoje a gente tem essas duas opções. Vânia, sou eu que tenho que entrar em contato com transportadoras várias. Hoje sim é o cliente que tem que entrar em contato, mas a gente pode fazer o serviço de entrar em contato com a transportadora e solicitar a visita de transporte. Fazer a ponte, né? A gente faz a ponte, a gente tem alguns contatos já. Pode auxiliar para saber se a tabela está adequada ou não para o seu comércio. Mas você tem que atender o representante da transportadora para ele entender sua necessidade. Só eu não consigo. O sistema faz controle de entrega. Hoje parte de controle de entrega. A gente faz o correio, a gente já tem esse controle de entrega. Outro serviço que a gente presta, toda a parte de rastreabilidade do correio tem um atraso na mercadoria, o correio devolve o valor do frete, um percentual, que chega de 20% a 30%. Então a gente também faz esse monitoramento e a abertura dessa reclamação. O cliente colocando o dinheiro na conta do cliente, dele. A parte de rastreabilidade a gente está lançando agora, a gente está desenvolvendo, né? A gente já tem Correios, está em desenvolvimento total, né? Total Express, Jedlog, a gente acredita aí mais dentro de 30 dias a gente já entregue toda a ferramenta de rastreabilidade. Eu não posso prometer para todas as transportadoras, porque isso a gente depende de tecnologia de transportadora, né? Então tem muita transportadora que não fornece a rastreabilidade ou não tem servidor para a gente fazer essa consulta. Então fica limitada à escolha da sua transportadora dele. Portal Moda Center, dessa forma não consigo precificar meus produtos para ter lucro. Qual é a sugestão que vocês dão? A gente tem no sistema, questão de precificação, a gente já dá essa variedade e a gente pode colocar um ganho no frete em relação à transportadora. Mas a questão da precificação do produto, a questão do frete grátis. Todo mundo quer dar frete grátis porque o concorrente está dando, mas não conhece o custo. Por isso que a gente tem que instalar um controle, um sistema de gestão ou um controle de custo do frete para saber, meu custo de frete é 2%. Se eu aumentar 2% no valor da minha mercadoria, eu posso dar o frete grátis dele.
aí eu vou poder fazer a precificação. Mas sem controle a gente não fica perdido mesmo em relação ao lucro. Mas a gente tem o controle de lucro no frete dele. Douglas, se alguém no exterior comprar meu site, o que eu faço? A gente está desenvolvendo, Douglas, a gente firmou uma parceria agora para os clientes que precisarem com a UPS, né? Ela faz praticamente transporte mundial. Então a gente manda o contato e a gente está conectando com a UPS, né? E a parte do correio internacional para te responder esse cálculo de frete. Isso a gente já está em desenvolvimento, porque teve cliente que solicitou para a gente, então a gente vai apresentar essa ferramenta nos próximos meses aí. Dating. Internacional. Tá, o pessoal tem um sistema preparado para multimoedas, ou seja, venda internacional dele. O frete internacional ele é cotado no dólar, né? Então sempre ele é na moeda. O que a gente estava comentando, a gente está já com a pré-parceria formada com a UPS, ou se tiver já parceria, o cliente tiver outra transportadora, ela tiver a documentação para a gente fazer essa integração, a gente vai fazer essa integração e pegar esses dados dentro do servidor da transportadora, né? Porque no internacional não tem outra forma de fazer isso, né? Eu só lembro o seguinte, a Sessuret já não opera servidores de transportadora. Todo o preço está dentro do nosso servidor. Porque se cai uma transportadora, ficaria sem preço. Então, é único e exclusivamente preço gerado através do nosso sistema. Só na parte internacional, por questão de mercado, a gente vai operar com servidores de transportadora. Weber, nas tabelas comparativas, leva-se em conta se o produto é entregue na transportadora ou retirado na empresa. 90% da transportadora retira aí a mercadoria na empresa, né? Só que algumas modelos de franquia, Jade, Azul, Gol, acaba cobrando alguma tarifa de coleta se você não tiver grande volume. Já a Total Express, ela cobra R$ 20 por coleta diária se não atingir no mínimo 20 encomendas dia, né? Então vai da sua negociação e do seu volume. Transportadoras costumam, às vezes, dependendo do preço, não fazer a cobrança da coleta dele. Vai da negociação. Rogério, gostaria de saber um pouco sobre o transporte de produtos perecíveis, em relação à quantidade de produtos, por exemplo, para transportes de cosmético, que muitas coisas são pequenas e leves. Tá. Produto perecível. A gente trata esse produto no sistema como se fosse o módulo do frete frágil. A gente marca qual transportadora vai levar esse produto na hora da cotação, né? Em relação aos produtos pequenos, no site a gente vai responder a somatória de produto a produto, né? Porque a gente tem o SEDEX que não leva mais de um volume. Então, no caso, a gente não ativaria essa trava do SEDEX, você fazeria a embalagem dele, aí você entra no sistema, corrige qual foi o valor da embalagem e vai saber o custo real do transporte, né? Essa é uma questão, mas a gente vai calcular produto a produto no site e fazer a resposta dele. E o que for perecível, a gente já vai selecionar a transportadora adequada. Registro em média, quanto conseguiremos reduzir o custo de frete se eu mesmo negociar seguro da carga, empresa de ramo de calçado? A questão de fazer a negociação direta com a companhia de transporte, você vai acabar tirando dois preços da sua tabela, que é o de valor e a tarifa de gris, né? Só que a transportadora,
dependendo do seu volume você consegue, dependendo do volume você não vai conseguir reduzir tanto, porque a companhia de seguro vai te exigir que a transportadora não carregue, tenha rastreabilidade, informe a ela. É um processo burocrático. Eu já visitei empresas que fazem esse tipo de negociação e eles chegam a falar que reduz em torno de 3 a 4, 5%. Mas você tem uma burocracia grande que você vai enfrentar com a seguradora, em relação à transportadora sua escolhida. Às vezes compensa, às vezes não, depende do fluxo. Costuma-se fazer quando é muito caminhão fechado, carga grande de valores, agregado. Existe possibilidade de comparação da ferramenta com o que eu já tenho para que possa justificar os ganhos e adquirir a mesma? Tá perguntando se dá para fazer o comparativo do que ele tem. A gente tem condições, a gente pode fazer uma consultoria e ver as suas tabelas que você tem e dentro dela a gente consegue te fazer essa consultoria. Dentro dela e saber uma redução. Juliana, como devo fazer para solicitar reembolso de fretes que tiveram extravio ou atraso no correio? Isso é uma ferramenta que a gente tem. Você vai passar para a gente toda a relação de postagem no correio. Principalmente a gente pede diário, né? A gente vai fazer esse monitoramento e abrir a reclamação. A gente tem um comissionamento em cima, porque toda reclamação no correio é aberta manualmente. Então a gente tem uma equipe de funcionário que abre isso na mão, né? Então o nosso sistema informa que teve atraso e a gente já vai abrir. Eu só lembro o seguinte, o dinheiro não vai para a conta da Sysfret, o dinheiro vai para a conta do lojista e a gente vai fornecer um controle do quais objetos pagos para ele. Então, se é diário, o envio desses envios a gente consegue detectar o mais rápido possível, dele até um possível extravio para o cliente. A gente pode disponibilizar também, no atraso era para entregar a mercadoria ontem, o sistema pode mandar um e-mail para o seu cliente informando que a mercadoria está no correio, em atraso, com a rastreabilidade completa do objeto, para saber que você realmente enviou a mercadoria e não há problema com a sua loja, com o seu e-commerce. O Henrique sabe dizer em geral se transportadores Correios transportam pneus. Correios não transporta pneus, né? Algumas fazem limitação do valor de nota fiscal. As demais transportadoras praticamente todas transportam. E só costumam limitar, tipo assim, mais de 10 mil reais de pneu numa mercadoria, tem que acionar a seguradora. Então, mas praticamente todas levam, se for e-commerce fracionado, acaba levando tranquilamente. Leonardo, esse sistema tem integração com o sistema de ERP? Tem. O sistema ele pode ser integrado com qualquer tipo de ERP, tá? Só que não é a Sysfret que faz a integração. Como a gente manda o recurso, o ERP tem que fazer a integração com a gente. O ERP que é conectado com a FAST, ela tem a integração com a OnClick já. O ERP OnClick está integrado com a FAST e já está integrado com a Sysfret, né? Então já é uma opção de ERP integrado. João, boa tarde. Gostaria de saber qual o percentual de frete ideal para o varejo de moda. Tá, João, vou ficar te devendo essa resposta. Eu não tenho cliente no segmento de moda ainda, apesar que a gente atende qualquer segmento hoje. Eu não tenho esses dados para te passar. O custo só que a gente apresentou ali é do setor de autopeça, né? Mas se precisar a gente pode fazer uma consultoria na sua empresa e ver uma possível redução nesse custo de transporte. Genebaldo, as vendas do meu e-commerce são fracionadas. Tem como dar
frete CIF. Tá, o frete CIF é o frete grátis, né? Praticamente. Você pode fazer a configuração frete grátis por produto, né? Esse produto para aquele CEP é gratuito, né? A gente também tem uma opção dentro do sistema que a gente vai lançar semana que vem agora, o planejamento do frete grátis. Você importa os dados da carga com o CEP, a gente já informa qual que é o custo do frete dele antes de você dar o frete grátis dele. Mas é possível, mas a gente pede para saber o custo disso antes, né? Como onerar a empresa. Qual o custo desse sistema para nós? A gente fez uma parceria com a Fast Commerce, né, para o lançamento na plataforma. O sistema ele é modular, então ele vai por quantidade de tabela cadastrado no sistema. Você vai querer toda uma gestão para ele atender desde o pequeno ao grande, né? Então a gente vai passar esse custo, só que cliente Fast em relação ao preço praticado pela Sysfret no mercado tem 50% de desconto para o lançamento da integração da plataforma. Boa notícia, hein, Vladimir? Boa Só notícia. exclusivo, então vamos Exclusivo. aproveitar. Já tem o contato aí do Claudemir, vou colocar o site de novo. Só entrar no site da Sysfret e fechar com esse super cliente acordo. Fast Commerce aí. Opa. Vai ter o desconto de 50% para contratação. Legal. Na realidade não é custo, né? É valor de investimento, porque o sistema vai retornar isso em conversão, aumentando venda, Gastando menos com o transporte. Mais algumas perguntas aí, pessoal? Boa tarde, gostaria de saber qual o percentual de frete ideal para o varejo de tênis dele. De tênis, também infelizmente eu vou ficar devendo dele. A gente está mais no eletrônico, mas assim, em média geral hoje, no e-commerce a gente pega um frete em torno de 3, 4, máximo 5, 6%. O custo de frete ele varia, né? Se você manda bastante para uma região, dentro dessa região cai. Se você manda pouco, ele sobe. Então, no geral, aí um frete hoje ideal, no geral, ele não deve passar aí seus 8, 10% somando todo o segmento de diversos setores, né? Mas essa gestão você consegue diminuir isso dele. Lá no e-commerce, além da Total Express, existe alguma transportadora mais barata que o Excedex dos Correios? Não é questão a Total Express ela é mais barata que o Excedex, né? A gente viu lá na apresentação, dependendo dentro da cidade de São Paulo, ela custa R$20 e o PAC custa R$5,99, né? Existe, tá? A gente já pegou negociação com a Azul, que o preço normal de tabela de Azul, dependendo da faixa de CEP, era preço de Excedex, sem você chorar um desconto, sem pedir um desconto, sem fazer a negociação, né? Isso aconteceu logo no lançamento da Azul Cargo. Então, assim, tem muita transportadora. A outra solução que a gente tem é a Jadlog. Ela tem um serviço, se você gastar bastante com eles, é o .com, que é concorrente direto do Excedex, e o Package, que é concorrente direto do PAC, né? Lembrando que, assim, para alguma cidade é mais barato, para outra não. Essa é a diferença que o software vai te indicar na hora do seu cliente. O Excedex ele só atende 200 cidades. 212 cidades hoje, né? Portal Moda Center, eu tenho distribuidores em cidades distintas. É possível calcular o frete a partir desses distribuidores para o meu cliente? O sistema você consegue colocar várias tabelas de vários tipos de pontos de partida diferentes. Se você for responder por e-commerce seu partindo desse ponto, vai ter condições, só que a gente tem que fazer uma personalização do sistema, entender sua logística, sua necessidade, e a gente vai desenvolver um módulo para te atender dele. Michel Soares, o que é como implantar o Excedex em uma loja virtual? Tá, o Excedex, o que é o Excedex? O Excedex ele é um serviço do correio,
e praticamente chega a ter um desconto de 50% na tabela normal do Sedex dele, e ele só atende 212 cidades. Só que para você ter o Sedex, no mínimo você tem que ter 1 ano de empresa e ter um consumo mínimo no contrato do correio de R$ 1.200, né? Isso pode ser entre o Sedex normal, o Sedex e PAC dele, né? Você tem que passar por uma aprovação dos correios. Você tem que ter o e-commerce que qualquer pessoa entre e feche uma venda. Aí o correio pode te liberar dele. Se eu quiser mandar uma vassoura para vocês, 10 centímetros vezes 5 cabo, quanto fica? Peso mais ou menos 1 quilo. Tá, estão perguntando aqui quanto que fica a cotação. A gente não tem condições porque todo o sistema nosso, eu não vou no sistema de transportadores pegar o preço para coisa. A gente personaliza o preço negociado de cada cliente. Então essa negociação é da tabela. Depois que a transportadora visitou, fechou um contrato com a sua empresa, a gente passa a responder isso de forma rápida. Legal, o Portal da Moda aí já vai fechar aí, muito bom. O Portal da Moda ele começou a fazer a implantação com a gente, o sistema dele realmente está paralisado. Legal. Né? Acho que percebeu aí as grandes vantagens, né, que vai ter. Ele estava lá fazendo mudanças internas, ele pediu para a gente dar uma parada dele. Valor de apoio. Acho que a última conheço somente a Braspress e a TNT que faz todo o Brasil. Existe mais alguma para ter um contrato negociável para empresas pequenas? Braspress no e-commerce ela está praticamente para a pessoa física ela está deixando de atender por causa de taxas de reentrega. Alguns clientes ela atende, outros não, né? Então não é uma melhor opção para o e-commerce a Braspress devido ao sistema dela. A TNT atende, o Brasil a Jadlog vai poder te atender. As principais cidades aí praticamente Azul, TAM, Gol, né? Próprio Correio dele, a Total, Direct, essas transportadoras vão poder te atender aí a nível Brasil dele. Mas a gente aconselha, não é pelo sistema, a gente já viu na apresentação, você ter essa variedade. Você vê que você teve uma diferença do correio lá para uma tabela de 2 transportadoras com quase R$ 30 de diferença no valor de frete dele. Então essa variedade de transportadora você vai ter. Acho que não tem mais pergunta. Acho que posso liberar uma última aqui? Vamos lá, a última saideira. A última saideira. Opa, essa é a pergunta, hein? Essa é a pergunta. Só demais. Se eu fizer um foco de vendas em uma determinada região, o sistema permite que haja um frete diferenciado para que o meu centro de distribuição está num único local e o frete ficaria mais barato nos lugares mais próximos do centro? Tem ocorrido a perda de vendas devido ao valor do frete por causa da distância do centro de distribuição, mas compensa atualmente colocar mais um centro para realizar as vendas. Se for, a gente tem a questão do frete desconto, né, ou percentual de ganho dele. Se a transportadora te negociar para aquelas cidades mais próximas do seu centro de distribuição um preço mais barato, o próprio sistema vai indicar ela na hora do transporte, né, que ela é a mais barata. Porém, se for sair de 2 centros de distribuição para escolher, a gente tem condições de fazer, a gente só vai ter que entrar em contato lá com a gente para a gente moldar um módulo para atender a sua necessidade. A gente precisa entender um pouco direito. Essa é uma flexibilidade que a gente tem. A gente acaba adaptando o sistema para responder no site. Hoje a gente tem uma resposta rápida também, que é um grande diferencial, né? Hoje a gente faz os testes aí frequentes, a Fast Commerce é muito séria nisso antes de fazer a parceria, né? Em termos de plataforma, ela está bem robusta interna na parte do frete, mas acabou fazendo a parceria conosco.
A gente responde em torno de 1 segundo, no máximo aí 2, dependendo do tratamento de informação, 4, 5 transportadoras para o sistema da FAST, né? Daí a gente acaba moldando. Só o pessoal de contato, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Tem foi passado o site nosso, o e-mail, né? Lá no site tem, A Patrícia colocou de novo, Patrícia né? colocou de novo. Lá tem o telefone, cliente da Fast Commerce, a gente tem parte de Marília, que é a sede nossa. Tem o escritório em São Paulo, o Rodrigo, que é o representante da Cisfrente Fast em São Paulo, está até aqui com a gente acompanhando, né? Então, qualquer dúvida, o pessoal de São Paulo já tem um atendimento pessoal no escritório nosso lá, só visitar lá e conhecer o serviço, né? Demais pessoal também pode entrar em contato que a gente vai estar tirando as dúvidas aí. Legal. Muito obrigado aí, Claudemir, Rodrigo. Acho que foi bem interessante mesmo o conteúdo. Não é à toa que a gente procurou, são diversas configurações, a complexidade aí de uma tabela de frete é muito difícil, por isso que a gente até procurou vocês, fez essa parceria. Acho que a gente confia muito em vocês, fizeram os testes, está funcionando bacana. E acho que essa oportunidade que vocês deram aí para os nossos clientes, um desconto bacana, acho que vale a pena, pessoal, vocês testarem. Hoje, aquilo que ele falou mesmo, a conversão cai muito na hora do frete. Se o seu frete for muito alto, as pessoas vão desistir de fazer a compra. Então é importante ter bem alinhado isso e usar uma ferramenta poderosíssima como essa. Então tá bom, gente. Muito obrigado aí. Acho que lembrando aí que a gente vai divulgar semana que vem já no nosso blog o conteúdo da palestra a gente gravou e também com os slides, tá bom? Mas qualquer dúvida é só entrar em contato com o Claudemir. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde.